Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Hoje é o 16º dia da campanha do Jejum da Vitória. O tema é sobre finanças e o texto está lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. O contexto desse texto, irmãos, Isaac habitava na terra dos filisteus e havia grande fome sobre a terra. Mas em meio a um tempo difícil, nós vemos que o servo do Senhor colheu sem medidas, né? Houve uma colheita próspera. Por quê? Porque Deus o abençoava. A palavra de Deus nos diz que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dor. Em meio a dias difíceis que vivemos, que nós não imaginávamos estar passando, muitos têm perdido sua fonte de renda, muitos da igreja, nós, servos de Deus, às vezes têm perdido o seu trabalho, mas nós devemos nos lembrar das palavras que o nosso Senhor disse, que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, porque Deus cuida de nós, irmãos, Então, nós devemos confiar nas palavras que o Senhor nos disse, que Deus alimenta os pássaros, todos os dias, Ele não trabalha, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus os alimenta, da mesma maneira que Deus faria conosco, os seus filhos, os seus servos. Dias difíceis que nós vivemos, irmãos, mas nós lemos aqui que em meio a um tempo de fome, o servo do Senhor, ele foi abençoado. Às vezes a realidade de alguns é passar por momentos difíceis, às vezes passando por momentos que não esperava, mas a palavra do Senhor também nos diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livra. Um exemplo prático do que a gente pode estar fazendo está lá em Lucas 14, 28 e 29. O Senhor dá um exemplo. Qual é o homem que antes de edificar uma torre, primeiro ele não se assenta e faz os cálculos daquilo que ele vai gastar, sabendo se vai poder concluir aquela obra, para que lá na frente ele não vire motivo de chacota. Então, um homem prudente, irmão, é aquele que antes de fazer um negócio, de entrar numa construção, num projeto, ele se senta, ele vai fazer os cálculos, ele vai fazer todo o mapeamento daquilo que vai ser necessário, se ele vai ter condições de levar aquela obra até o fim, para que não pare no meio do caminho e as pessoas comecem a zombar, tá vendo? Começou e não terminou. Um homem prudente não faz assim. E o que nós podemos tirar com essa lição, irmãos? Às vezes, diante de uma obra, acontecem alguns imprevistos, que não estava ali no projeto inicial. E a gente pode trazer para a nossa vida, nos dias de hoje. Às vezes você perde o emprego, às vezes o seu negócio não está indo muito bem. E o que fazer? Faça como este homem prudente que o Senhor disse. Para, senta e analisa qual é a sua situação no momento, o que você tem de renda, o que você tem de despesas, o que são despesas essenciais, aquilo que realmente é necessário, o que eu posso cortar dentro das minhas despesas, que às vezes não é uma necessidade, às vezes é até algo que é supérfluo na nossa vida, mas que às vezes o momento não está propício para que nós possamos usufruir disso, Então a gente pode ali sentar com a nossa esposa, com o marido, a mulher que é casada, ou às vezes a mulher que é solteira, às vezes vai ter uma mãe, vai ter um pai que pode sentar junto, aquele com quem você divide as responsabilidades dentro do lar. E vamos fazer um planejamento financeiro, Qual que é a nossa realidade hoje, o que nós podemos fazer para nos adequar ao nosso momento, para que a gente possa passar por isso. É um exemplo prático. Um tempo atrás eu fiquei desempregado após muito tempo numa empresa. E a gente não espera, mas estamos sujeitos a isso, a gente toma aquele baque, fica triste, mas logo que passou, Deus levantou, Deus dá forças pra gente, a gente supera o momento. Eu fiz isso. Eu tenho esse hábito de ter o controle financeiro e o que eu tenho de despesa? O que eu posso cortar? O que eu posso... Até Deus abriu uma porta pra gente. E ali a gente pegou, foi na escola que minha filha estudava e falei, tô desempregado, quero manter a minha filha aqui estudando, mas no momento eu tô desempregado. E minha esposa, ela não trabalhava. Então
ali a escola a gente conseguiu um desconto de 50%, e eu estou dando um exemplo prático, irmãos, daquilo que a gente pode fazer. Liguei na operadora de internet que a gente tinha, falei, preciso de desconto, porque eu estou desempregado também, conseguimos um desconto, para que a gente pudesse passar por aquele momento. Então, que nós possamos, nos dias atuais, fazer como este homem prudente, né? Não entre em desespero, né? Lembre-se das promessas do Senhor, que Ele falou que não vai faltar, né, o pão, não vai faltar o alimento, não vai faltar as vestes, não vai faltar o que beber, porque Deus é fiel. Nós servimos um Deus vivo, irmãos, e a gente não pode perder essa convicção que Deus ele é imutável, Ele não mudou. Né? Às vezes é difícil passar por momentos adversos, às vezes é difícil quando chega o dia mal, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, irmãos, e Ele faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, aquele que o ama e aquele que não ama. Então, que nós possamos lembrar das palavras do Senhor, né, que diz que Ele vai continuar cuidando, que em meio ao tempo adverso que nós vivemos, Deus pode nos abençoar, Deus pode fazer milagres, às vezes até bênçãos extraordinárias que nós nem esperávamos fazer com que cheguem nas nossas mãos, porque Deus é um Deus vivo. Mas que nesta manhã, que neste dia, o Espírito Santo possa trazer paz ao seu coração, né? E essa vai ser a nossa oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, pois nós cremos na tua fidelidade. Às vezes, Senhor, tem irmãos e irmãs que têm passado por momentos difíceis, mas que o Espírito Santo de Deus possa vos fazer lembrar das suas palavras, Senhor, que o Senhor é fiel, né? E que o Senhor jamais abandona os seus filhos, que não vai faltar o pão, que não vai faltar o alimento, que não vai faltar as vestes, que não vai faltar o que beber, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria, Pai, no nome de Jesus Cristo, para os teus servos, para as tuas filhas, Senhor, os teus filhos, poder administrar aquilo que está em suas mãos. Senhor amado, que não haja desespero, mas que o Senhor traga paz, a paz que excede todo o entendimento, como o Senhor diz na tua palavra, em mim tereis paz. Que a paz que às vezes o mundo não tem, nós que somos os teus filhos, nós encontramos em ti. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor abra a porta, Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Em meio a dias difíceis, Senhor amado, eu creio que o Senhor pode abrir uma porta de escape, uma porta de trabalho, uma porta excelente, e que o Senhor possa sustentar, Pai, o teu povo e a tua igreja, Senhor. Assim nós te louvamos, Senhor, por nós cremos na tua fidelidade, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos? Deus vos abençoe, continue crendo e confiando em Deus, porque ainda que nós passamos por momentos difíceis, vai chegar o grande dia, irmãos, que é uma promessa. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor e nem sofrimento, pois Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Deus vos abençoe, irmãos. É tempo de andarmos na mesma direção. É tempo de ser um com meu irmão. É tempo de vencermos as batalhas com o poder da nossa fé, de fé em fé. Glória em glória, jejum da vitória, projeto dos céus, jejum da vitória, chamado de Deus, jejum da vitória, mudando histórias, jejum da vitória, jejum da vitória, projeto dos céus, jejum